justamente com um morador de Portugal, porque olha, esses números, viu, subiram muito. Emílio Ferraro, boa tarde, tudo bem, Emílio? Olá, Melissa. Olá, caxienses que estão assistindo pela Bitcoin TV e o mundo. Afinal, a web está aí para todo mundo assistir, né? Emílio, eu passava essas informações de início porque foram os dados atuais que saíram, foram informados aqui na imprensa dessa quantidade de mortes aí em Portugal. Como está o clima? Eu sei que hoje pela manhã você esteve fazendo um teste. Conta para nós qual é a atual situação aí em Portugal. Desculpa, Melissa, eu não ouvi a tua pergunta. Então, posso falar um pouquinho sobre os números em Portugal? Agora estou te ouvindo. Bom, então eu vou começar pelos números, né? De ontem para hoje houve um aumento de quase 35%, é um número bastante alto, está acima da nossa média aqui. Então, hoje já são 2.060 infectados. Entre os casos não confirmados, que é o meu, que eu fiz o exame, mas ainda não ficou pronto, e os que têm contato com a vigilância da saúde, que o Ministério da Saúde vai ligar para essas pessoas e mantê-los informados, são, ao todo, 37 mil pessoas. Infelizmente, tem 23 óbitos em Portugal, lembrando que é um país pequeno, tem só 10 milhões de habitantes, e a Direção-Geral da Saúde daqui acredita que o pico da doença vai acontecer somente em abril. Mas a gente aqui está conseguindo diminuir a curva, porque foi feito um cálculo matemático pelo Instituto Superior Técnico, né, que é a Universidade de Matemática e de Exatas daqui, que até o final de março nós estaríamos com 50 mil casos aqui em Portugal. Então, por causa da quarentena forçada, que foi instituída no dia 19 de março, os portugueses estão sim ficando em casa. Hoje, por exemplo, eu fui ao centro de saúde fazer o exame e não vi ninguém nas ruas. As únicas coisas abertas são farmácias e mercados. E a gente não entra nas farmácias, a gente é atendido só na porta. E tem que manter uma distância de 2 metros de cada pessoa. Só. Restaurantes fechados, cafés fechados, está tudo fechado aqui para ver se a gente consegue evitar que essa curva aumente. Tá certo. E me diga uma coisa, você conversava comigo até no final da semana passada, né, que nós mantivemos contato, e a informação era que o pico maior seria na terça-feira, ou seja, amanhã. Isso não procede mais? Qual é a informação, então, atual? A pergunta cortou um pouco, mas eu acho que eu entendi sobre a questão se, se os números estão diminuindo por causa justamente da quarentena, é isso? Na terça-feira a terça-feira, no caso amanhã, vocês estavam prevendo, né, como um dos maiores picos, assim, em relação a isso. Procede essa informação ou não? Procede. Portugal está aumentando bastante o número de casos. Até aconteceu uma questão bastante chata nesse final de semana, porque uma quarentena não é férias, né? Você tem que ficar em casa, você tem que ficar isolado fazendo outras coisas, trabalhando, vendo filmes, estudando. E aconteceu que nesse final de semana, no norte do país, que é justamente a região mais afetada, centenas de pessoas foram aproveitar o tempo bom e foram caminhar na cidade de Póvoa do Varzim. Então, até a maior apresentadora de televisão aqui de Portugal, chamada Cristina Ferreira, é muito conhecida, ela publicou essa foto e disse: gente, o que vocês não entenderam ainda? É uma quarentena, é para ficar em casa para evitar o contágio. Não é para pensar só em si, é para pensar nos outros. Então, ontem, pela primeira vez, aconteceram 7 detenções por desobediência civil, porque agora a gente sai à rua, a gente tem que justificar porque que está indo à rua. Eu próprio fui fazer o exame hoje de manhã, mas eu não cheguei lá porque eu quis. Eu telefonei para o telefone do governo, da Secretaria Nacional da Saúde, fiquei 2 horas à espera, mas tudo bem, a gente entende que tem muita gente ligando para eles, e eu sou asmático, por isso então que eu acabei ligando, porque eu estava com alguns sintomas, e também contatei com pessoas que vieram de Madrid. Então, quando eu disse isso, eles próprios já marcaram, fui ao meu centro de saúde, fiz os exames, mas ainda não há resultado,
mas o que é o resultado é que eu tenho que tomar um remédio para melhorar da minha questão pulmonar. Então, o que vai acontecer agora? O Ministério mesmo vai telefonar para mim todos os dias para ver se eu estou melhor. Te dão a medicação? Sim, é coparticipado, eu pago só 6% do valor do remédio, o restante é pago então pelo governo. Eu não paguei a consulta, quando eu cheguei lá eu já tive, a gente entra, os suspeitos entram numa área então completamente isolada, o médico está todo paramentado e fez os exames em mim, então agora eu vou ser monitorado até ter o resultado. Mas Portugal nem se compara com a situação da Itália, né? Não, nem se compara e cremos que aqui não vai chegar a esse ponto, porque com essa instituição do estado de emergência, realmente agora é crime de desobediência você sair sem uma justificação. Eu, por exemplo, para ir ao mercado, eu tenho que ir no mercado mais próximo da minha casa, que é a 200 metros. Além disso, eu posso ser abordado pela polícia, aliás, até aqui na calçada eu posso ser abordado pela polícia, e eu realmente tenho que comprovar que eu tenho necessidades de ir ao mercado. Então, não posso dizer com certeza que vai ser como a Itália ou não vai ser, mas pelo que a gente vê aqui, pelas medidas que o governo está tomando e pela conscientização de quem mora em Portugal, não vai acontecer. Boa notícia isso, né? Uma ótima notícia, até porque o Emílio, ele é jornalista, é caxiense, tem familiares aqui em Caxias do Sul. Qual é essa troca de informação que vocês têm, Emílio? Aí de Caxias eu falei com a minha mãe ontem e já tem alguns casos confirmados, mas diferente do país todo, a prefeitura da cidade tomou várias medidas que são muito semelhantes do que as nossas aqui. Então, não se pode ir ao supermercado. Eu não sei se os mercados aí estão abertos ou não. Aqui a gente só entra a cada 3 pessoas, porque só pode ter uma pessoa a cada 25 metros quadrados. Então, realmente, entrou um, sai outro, entra um, sai outro, que é para evitar contato. Aqui a gente está sempre com álcool gel e de luvas para sair na rua. Certo. É muito importante, eu acho que nesse momento, né, Emílio, até para... A gente vai voltar a conversar, porque eu penso que é muito importante essa conexão, porque, afinal de contas, nós vivemos uma pandemia. E é por isso que nós estamos conversando com essas pessoas que estão morando fora, caxienses ou brasileiros como um todo, morando fora, para passar essa experiência que estão vivenciando e para mostrar que sim, as medidas que estão sendo tomadas aqui são as mesmas que estão sendo tomadas em Portugal e que tem que ser as mesmas para ser tomadas no mundo, porque isso realmente é uma situação emergencial, atípica, né? E essa é a importância desse bate-papo contigo. Realmente, nós estamos ainda numa adaptação, os mercados, sim, com alguns cuidados, mas a gente espera que isso venha a ficar um pouquinho mais, até com maior exigência. E eu acho que agora é a nossa missão, né, Emílio? Um chamar a atenção do outro. Claro, na verdade, a gente sempre tem que ver o lado bom de uma coisa. E o lado bom é que as pessoas agora, todos somos iguais, e eu dependo do bom senso das outras pessoas que estão ao meu redor. Então, realmente, a dica de ouro é meio clichê, mas é o que tem que se ouvir. Fica em casa, porque a gente sempre reclamou que não tinha tempo para ler, não tinha tempo para arrumar as coisas, não tinha tempo para aproveitar a nossa própria companhia. Eu já estou há 11 dias em casa, peguei uma super gripe, mas é porque eu tenho problemas pulmonares, mas já está sendo tratado, então eu estou de repouso. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando inglês, estou vendo filmes, já separei roupas para quando eu puder ir doar. Então, é um momento de introspecção. Pensa na sua vida, pensa na vida dos ao redor e pensa em como isso pode servir de lição para que a gente melhore enquanto humanidade. Certo, bela dica. Emílio, muito obrigada. Melhoras para você. Tomara que o resultado não dê positivo, que seja apenas uma gripe realmente passageira. Tá certo? Muito, muito obrigada. Um grande beijo e voltamos a falar. Obrigado, contem sempre comigo e parabéns aí pelo trabalho. Obrigada.